Pastora, desejo e vontade são coisas iguais? São só semelhantes? Não, iguais não, né, Muzi? O que a gente poderia dizer é que a vontade, quando ela consegue a centralização, ela consegue assumir o controle anímico da alma, então ela já conseguiu a constituição tanto dos sentimentos quanto do racional, e ela conseguiu dominar todo aquele sistema, então o desejo aparece, né, quase incontrolável, dominando a mente, nutrindo pensamentos, até sonhos, né? E já alimentando uma estrutura de planejamento sentimental. Então, assim, a vontade, algumas pessoas têm na alma essa constituição da vontade maior. Um pouco mais aguçada. Um pouco mais aguçada. Isso tem ordem genética, isso acontece também, por exemplo, pelo convívio social, né? Uma herança de família, isso acontece muito. Então, todos nós temos o racional um pouquinho mais aguçado, ou o sentimental, ou o volitivo, que é a vontade. Todos nós nascemos com essa diferença. Essa diferença ela é tão interessante que ela já é de Deus para nós, né? É uma diferença muito legal mesmo, porque isso nos faz diferentes uns dos outros, né? E aí você precisa descobrir se você é uma pessoa. Eu até acho que já falei em alguma sala da alma sobre isso. A gente pode fazer um sala da alma respectivo sobre isso. Existem pessoas que são sentimentalmente uma pitadinha a mais, né? É igual existem pessoas que quando estão cozinhando, elas gostam de uma pitadinha a mais de sal, ou uma pitadinha a mais de um tempero, né, que ela goste, porque a nossa constituição, ela difere nisso. Então nós temos essa pitadinha a mais, né? E nós vamos falar sobre isso hoje. Tem alguma, assim, pra gente começar, pastora, tem alguma fase, alguma idade em que a vontade, esse governo da vontade, assim, sobressai, é natural? A criança, a primeira faculdade que desenvolve na criança é a vontade. Por quê? Por causa das necessidades físicas dela. A criança, ela não identifica a esfera sentimental em primeiro plano. Não, ela não identifica. Ela já tem essa faculdade, mas ela vai desenvolver. Mas a vontade é a primeira faculdade que desenvolve na criança. Por isso a importância da disciplina e instrução dos pais. Para que não haja esse governo depois em não outras haja esse fases, governo, né, indevido. Indevido. Né? É esse governo indevido. Pois é, hoje nós vamos falar da força do desejo. É um assunto muito interessante. Vale a pena a gente agora parar um pouquinho tudo que estivermos fazendo aí para que a gente possa estudar e conhecer mais esse universo da nossa alma, entender se nós temos que controlar isso de uma maneira a equilibrar essa parte da nossa alma, que é a parte da vontade, né? A gente até gostaria de sugerir, pastora, de fazer uma sala da alma para que a gente possa explicar bem de forma didática a constituição da nossa alma, né? Porque a pastora está sempre nos dizendo que somos formados, do que a nossa alma é formada, e a gente precisa compreender isso direitinho para que a gente possa conseguir colocar em prática o que a gente vem aprendendo aqui. Mas eu já quero te agradecer por todos os seus comentários, pelas perguntas, por tudo que tem chegado para nós aí nos episódios do Sala da Alma. Seja muito bem-vindo a mais um Sala da Alma. E todos os nossos episódios, como você já sabe, estão disponíveis nas nossas redes sociais, Igreja Caminho da Verdade, no YouTube, Facebook e Instagram. E nós vamos aqui então hoje mais um tema, mais um estudo para que a gente possa caminhar. Vamos lá, pastora? Vamos. Então vamos analisar o seguinte, olha, nós estávamos falando sobre a constituição da alma, que ela é pensamento racional e ela é formada pelos sentimentos e é formada pela vontade. Então o que acontece? Todos nós temos essas três faculdades, porque somos seres humanos, né? Pessoas normais. Falamos também sobre essa pitadinha a mais que cada um de nós temos e que é necessário essa identificação para que nós saibamos até lidar conosco, né? Então, se eu sou um pouquinho mais racional, eu preciso tomar cuidado, por exemplo, com a frieza, com a logística, com a desumanidade. Se eu sou muito sentimental, que eu tenho essa pitadinha a mais na área sentimental, eu preciso tomar cuidado com a sensibilidade, que vai acontecer um excesso, eu preciso tomar cuidado com a melancolia. E se eu sou, no caso que nós vamos falar hoje, um pouco mais volitivo, eu tenho que tomar cuidado, prestar muita atenção sobre a minha indução, sobre a minha intuição, né? Que existem as pessoas geralmente volitivas, elas se baseiam muito no que elas sentem, né? Naquilo que elas querem, então elas acabam fazendo coisas indevidas. Então cada um de nós temos essa beleza, essa constituição maravilhosa
que Deus fez em cada um de nós. Mas hoje nós vamos falar respectivamente do desejo, não vamos falar da vontade, vamos falar do desejo. O que eu caracterizo a diferença do desejo e da vontade? Você poderia dizer, mas não é a mesma coisa? Vamos caracterizar o seguinte, ó. A vontade é uma faculdade existente dentro da minha alma e dentro da sua alma. O que é o desejo? O desejo é algo que eu quero muito e que eu não consigo mais ter um raciocínio lógico e que eu não consigo mais conseguir ponderar e pesar sobre consequências, sobre erros, sobre se é certo ou se é errado. Então nós vamos atribuir o desejo dessa insanidade racional e essa volúpia emocional onde o desejo acontece. Então vamos entender assim, existe dentro de mim a vontade, essa vontade começa a crescer, esse crescimento começa a dominar sobre os meus sentimentos, atraindo os meus sentimentos correspondentes de paixão. Esse sentimento começa a ter um planejamento racional. Esse planejamento racional resulta em pensamento sobre o meu desejo. Então, o que aconteceu com a minha vontade? Ela conseguiu predominar sobre o meu racional, sobre os meus sentimentos, atraindo essas partes, essas faculdades debaixo do controle. Então, eu tenho ali um desejo. Nascido pela submissão da vontade, a vontade submeteu a minha mente e os meus sentimentos. E aquilo começa a ser muito forte dentro de mim. E aquilo começa a me dominar. Saiba vocês que existem pessoas que elas são todos os dias, dominadas por um desejo. Todos os dias dominada. Todos os dias o desejo e a vontade predomina sobre suas vidas, né? Nós temos a parte da vontade que é boa, que nós vamos falar aqui. Então vamos falar assim sobre 3 situações do desejo. Vamos falar uma. A primeira atividade do desejo que eu vou falar, eu chamo atividade de preenchimento. Então vamos lá. São distrações, são coisas que as pessoas fazem para se sentirem bem, são coisas que as pessoas fazem, por exemplo, as pessoas que gostam de comprar sempre. Por que elas gostam? Elas têm um desejo, né? Então, as pessoas são consumistas. Então, ela tem um desejo de ter, de possuir. Então, ela não consegue ficar sem comprar. Então, ela não consegue. Outras pessoas têm um desejo de sempre estar sorrindo, sempre estar se distraindo. Então, essa é a primeira atividade do desejo. Por que essa atividade existe? Por quê? Porque dentro da alma dessa pessoa que usa esse primeiro objetivo do desejo, que são as distrações, o preenchimento, existe um vazio, existe uma necessidade de solitude, uma necessidade da própria pessoa em si mesma. Como existe falta disso, ela vai buscar do lado de fora com distrações. Tudo para ela será um quesito de motivação. Tudo tem que ter uma alegria inserida. Tudo tem que ter uma euforia inserida. Tudo tem que ter uma paixão. Aí ela diz assim, eu sou uma pessoa intensa, eu sou uma pessoa apaixonante. O que acontece com essa pessoa? Na maioria das vezes, por esse desgaste dessa paixão e dessa intensidade, conforme os anos vão passando, ela tem grande probabilidade de ter depressões, síndrome do pânico, doenças anímicas. Por quê? Porque existe um desgaste. Toda a nossa faculdade que é desgastada exageradamente, ela vai proporcionar, ter uma consequência de uma doença anímica. Então essa pessoa, por exemplo, que ela é muito intensa e ela trabalha nessa primeira área do preenchimento, então tudo para ela tem que ter uma paixão, tudo tem que ter intensidade, as amizades dela, o envolvimento dela, tudo que ela faz. Então ela se caracteriza e ela vê isso como uma qualidade, né? Ela vê isso como uma característica boa. Isso, sempre alegre, sempre festiva, sempre, nunca uma solitude, nunca uma ponderação, nunca um raciocínio, nunca algo voltado para dentro de si, para se conhecer. O que vai acontecer com essa pessoa? Vamos analisar o porquê que ela tem esse movimento. Ela tem esse movimento por conta de uma necessidade que ela tem dentro de si e que ela viu do lado de fora uma possibilidade
tá? De ser feliz sem enfrentar aquilo que tem dentro. Então, eu costumo chamar essas pessoas de construir jardins de Alice, né? Alice no País das Maravilhas, onde a vida tem que ter um playground para tudo. Então, dentro de casa, se existe um problema, fuga. No trabalho, se existe um problema, fuga. Então, são pessoas assim, que elas abandonam coisas muito rápido, elas desistem de coisas muito rápido, elas sempre têm um up assim, mas só que não é uma retomada positiva. Então, isso contribui de um aspecto muito negativo para a história da própria pessoa. Eu não posso ficar aqui muito tempo falando sobre essa primeira atividade, mas eu encerrando essa primeira parte, eu quero falar o seguinte: pessoas muito animadas, muito prontas, 100% alegres em todo o tempo, são pessoas que caracterizam um autoabandono, né? Por quê? Porque elas têm necessidade de sempre estar sorrindo, sempre estar expressando ou esboçando uma alegria aparentemente, para disfarçar, para poder fugir da própria realidade. Então, eu quero falar sobre essa primeira característica do desejo, que eu coloquei o nome de preenchimento, onde você, do lado de fora, busca por meio de seus desejos, por meio das suas satisfações. Então, nas amizades, no trabalho, nas compras, em tudo tem que ter uma alegria, uma euforia. Para quê? Para eu preencher. O segundo ponto que eu falo, Muzi, são desejos mais profundos, mais anímicos. Inclui o outro, onde eu tenho muito desejo pela humanidade, né? Igual zumbi, né? Eu tenho muito desejo pelo outro. Então são desejos íntimos, necessidades íntimas, anímicas. Eu preciso que as pessoas me amem, eu preciso que as pessoas me queiram, eu preciso que as pessoas me aprovam. Então não é um desejo como o primeiro, que é o de preenchimento, que eu vou usar a vida para florear ela, para que eu preencha o meu vazio. Não, eu identifico o meu vazio e eu vou buscar nas outras pessoas, tá? Aquilo que vai me preencher. Então eu vou buscar essa idealização nas outras pessoas. Então eu vou construir relacionamentos onde eu vou oferecer o que as pessoas precisam. Então eu vou anular eu mesmo e eu vou oferecer o que as pessoas precisam, para que em troca, nesse comércio, nós já falamos sobre isso várias vezes, né? Em troca, nesse comércio, eu receba aquilo que eu preciso. Então eu preciso de aprovação, eu preciso de amor, eu preciso de carinho, eu preciso de atenção. Então eu vou buscar nas outras pessoas aquilo que eu preciso. Então essa é a segunda característica do desejo. A terceira característica, e eu já não falo mais do desejo em si, eu falo da vontade quando gera determinação. É diferente. Desejo e determinação é diferente. O desejo, ele tem a insanidade do raciocínio e a motivação dos sentimentos. Então o desejo, ele está totalmente governando. E a determinação? Determinação é resultado de uma vontade saudável, onde você trabalha por você. O porquê, Muzi, que as pessoas têm tanta dificuldade de vencer um hábito, de vencer uma sistemática, uma dinâmica já imposta, já existente na vida? Por exemplo, não são poucas as vezes que você ou eu já ouviu pessoas dizerem: mas é tão difícil vencer um hábito, é tão difícil vencer um costume que eu tenho, é tão difícil aderir ou colocar algo novo de bom na minha vida, praticar. É muito difícil mudar, as pessoas dizem. Por quê? Porque o que acontece? Acontece que a vontade, ela existe. Eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero colocar, por exemplo, o exercício na prática da minha vida. Eu quero mudar a minha maneira de falar. Eu quero colocar novos sentimentos. É muito difícil a mudança. Por quê? Porque a área da nossa vontade, ela é estruturada sobre padrões e dinâmicas existentes desde antes, desde a infância. Então, para eu mudar os meus hábitos, para eu mudar a minha vontade, para eu inserir novos hábitos, novas maneiras de viver, eu vou ter que trabalhar pouco a pouco usando as outras faculdades, que é principalmente o racional. Por quê? Porque o sentimento sempre vai ficar do lado de quem? Da vontade.
Sempre. Então eu vou ter que usar o racional para poder, na disciplina, inserir aquela prática, aquele bom hábito, aquela situação, até que isso venha fazer parte, e o racional venha constituir isso na minha diária, no meu viver, e aí isso vai sendo adequado por meio das outras partes anímicas. Então, o que é determinação? Determinação é uma vontade que você tem. Só que ela não sai do papel, ela não sai da oração, ela não sai do planejamento, porque um dia. O que essa vontade precisa que seja algo bom para acontecer? Ela precisa do seu racional. Ela precisa do conhecimento, de você entender que aquilo é correto, que aquilo é bom, de você usar a inteligência para esquematizar um planejamento para que aquilo aconteça. Então eu chamo isso de determinação. Pastor, então não são poucos de nós que passamos a vida usando a força do desejo para impulsionar mudanças que na verdade deveriam ser impulsionadas pela determinação, e aí temos uma frustração atrás da outra. Porque o desejo, eu caracterizo o desejo como algo que é vazio, né, moça? É vazio, é uma coisa que é só preenchido por coisas negativas e ruins. Porque quando eu tenho um desejo de mudar por algo bom, não vai acontecer, porque eu não conto com o meu racional. Por isso que nós não conseguimos, às vezes, grandes mudanças, né, pastora? Vivemos uma vida tentando. Para eu mudar, eu preciso do meu racional. Se eu não tiver o meu racional, eu não mudo. Não adianta eu ter apenas uma vontade de mudar. Não adianta eu desenvolver um desejo por mudança. Não adianta. Então a frustração é um sentimento muito experimentado por quem faz uso do desejo como um combustível, como uma máquina, uma dinâmica de mudança. Porque geralmente o desejo, principalmente eu quero falar isso sobre hoje, na forma pejorativa do desejo, sobre a facilidade que a alma tem quando eu tenho um desejo de coisas negativas e ruins. Por que as coisas ruins eu consigo fazer por meio do desejo? Porque a minha natureza é caída. Então eu tenho muita facilidade de fazer coisas ruins por meio do desejo, pela natureza caída. Então eu tenho... Agora, as coisas boas eu vou contar com a determinação, que aí é diferente. Entende? É diferente. Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre Davi, né? Eu quero falar sobre o desejo de Davi. Então em 2 Samuel capítulo 11 nós temos a queda de Davi. Então naquele momento ali, onde o desejo dele foi maior, né, que o temor, o desejo dele foi maior que a razão, o desejo dele foi maior que tudo. Por quê? Porque uniu-se a vontade com os sentimentos, né, com a cobiça daquela mulher. Então, ali, o que ele trouxe para a vida dele, né, destruição. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o desejo sexual. Eu queria fazer uma sala da alma só sobre problemas sexuais. Hoje a nossa sociedade, ela sofre muito por conta da promiscuidade sexual. Hoje não é incomum você ver casais vendo vídeos pornográficos junto, tendo relações com 2 casais juntos, 3 casais juntos, tá entrando muito dentro de uma normalidade. Antigamente isso era um absurdo, né, quando você via isso. Hoje em dia tem até uma sociedade que faz isso, né? Por quê? Porque o desejo, ele é algo muito interessante. Ele é algo que tem fome. Por exemplo, quando você cede a um desejo, ele não vai parar ali. Ele vai buscar cada vez mais um espaço, um alargamento dentro da sua alma. Então, você não vai ficar naquilo, né? Você vai ficar... Por exemplo, pessoas que cedem ao desejo de comer. Então, elas cedem aquele desejo. Elas gostam de comer, elas têm desejo pela comida. Você pode ver que elas não param por ali. Elas vão alcançar uma obesidade. Por quê? Porque o desejo é algo que ele vai tomar conta. Ele não vai parar. Quando a vontade começa a assumir o controle da alma, assumindo o controle tanto do racional quanto dos sentimentos, ela não para por ali. Ela vai agrupando e ela vai crescendo. Então toda pessoa que cede a um desejo, por exemplo, as pessoas que cedem ao desejo sexual, elas não param por ali. Então elas começam de uma maneira, vai querendo outra, até que o casamento se destrói. E o casamento se destruindo, a pessoa cai nessa promiscuidade
que existe. Então, o desejo sexual é uma coisa muito perigosa que você precisa tomar conta, como todas as outras práticas da sua vida que inserem prazer, como comer é um prazer, como qualquer coisa que você faça que seja boa, vamos lá, né? O sexo, a alimentação, o que mais? Que seja bom para você, você precisa ser também comedido na questão sexual, ou seja, você precisa ter temor por Deus nas questões sexuais. Não é porque você tem a sua esposa, que você tem o seu cônjuge, que você vai poder praticar todas as coisas. Dizem assim que dentro de 4 paredes, né? Ali é só vocês dois, não. Com Deus não tem 4 paredes, né? Deus manda em tudo, né? Deus tem tudo o universo. Então é uma coisa muito interessante você pensar nisso. Quantos casamentos se dissolveram, abrindo brecha para espíritos malignos por causa de práticas sexuais indevidas? Então, o sexo, quando ele começa a dominar o casamento, por exemplo, existem casais que eles passam o dia todo pensando na cama à noite, né? Ou o marido ou a esposa, quer dizer, não existe mais nada, só aquilo. Quer dizer, isso é normal? Não, não é normal. É normal quando o casalzinho se casa, né? Que até a lei de Moisés dava 1 ano de lua de mel. 1 ano esse rapazinho não ia pra guerra. Por quê? Porque sabia que era normal. Mas existem casais que fazem isso durante... Então, quer dizer, é normal um homem pensar o dia inteiro naquilo? Quer dizer, então o pensamento dele, é lógico que ele vai ter desejos, é lógico que ele vai querer e vai desgastar o casamento, né? Tem homens que procuram as suas mulheres de manhã, de tarde, de noite, igual refeição, né? A mulher não suporta. E existem mulheres também assim. Por quê? Porque quando um desejo toma conta do racional e da vontade, significa que alguma coisa aqui dentro está sendo preenchida por meio do prazer. Então existem necessidades dentro de mim que não vão ser resolvidas pelo meu prazer. Elas vão ser camufladas pelo meu prazer. Elas serão escondidas pelo meu prazer. Quando uma pessoa, escuta o que eu estou te dizendo, quando uma pessoa tem um prazer exagerado, seja comida, seja sexo, seja comprar, seja o que for, passear, seja o que for, ela está escondendo uma necessidade. Ela está, por exemplo, existem pessoas que o prazer dela é estar com outras. Então, todos os dias ela tem que ou falar com alguém, ou jantar com alguém, ou almoçar com alguém, ou passar o fim de semana com alguém. Quer dizer, o prazer do social. Enfim, toda pessoa que ela busca um prazer exagerado, o prazer, onde ela coloca o prazer acima de tudo, ela realmente tem algum problema. Então, música, como eu estava dizendo, é muito interessante você analisar uma pessoa quando ela tem um prazer muito focado, tem algum problema naquilo ali. Então, se você é exagerado, seja na comida, seja nos passeios, seja no social, seja na compra, seja no sexo, algum problema tem. É uma neurose, porque é um exagero, né? Então, o que nós analisamos em Davi? Nós observamos em Davi uma coisa muito interessante, que quando ele deseja Batseba, toda aquela constituição de temor, toda aquela constituição da palavra de Deus, ela diminui, ela desce. Colocando-se à frente apenas o quê? Apenas o desejo dele por aquela mulher. Ele recebe a informação, né? Que aquela mulher era casada. Só que isso não serviu de cerca para ele, de limitação para ele. Por quê? Porque o desejo dele havia dominado o sentimento e o racional. Então o desejo dele, e ele tinha condições, e ele tinha... É muito complexo quando uma pessoa tem um desejo e ela tem recursos. É perigoso. Pessoas inteligentes, com desejos aguçados, avante, dominando, são pessoas mais perigosas ainda. Digamos que ela usa tudo isso para legalizar aquilo, para né? legalizar tudo isso, para ter condições, para viabilizar de uma forma construtiva aquilo. Entende? Então, as pessoas são inteligentes, as pessoas têm recurso, as pessoas têm condições, o que elas deveriam fazer com isso? Voltar isso para o bem delas, né? Para o bem delas e para o bem do próximo. O que os recursos, a inteligência, a manipulação de Davi fez? Fez o pecado do adultério e a morte do marido da mulher.
Então ele teve condições até de matar o marido da mulher. Então é uma coisa que você precisa tomar muito cuidado, porque os recursos que Deus te dá podem ser transformados em ferramentas que são contra você. Você pode usar os recursos que Deus te deu para a sua autodestruição. Então tome muito cuidado com as coisas boas que Deus te deu. A Bíblia diz assim: a quem muito é dado, muito se lhe é exigido. Então Deus deu coisas boas para você que na predominância de um desejo ruim, o que isso pode se tornar? Pode se tornar algo destrutivo, tanto para você quanto para as pessoas que estão próximas. Então a Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo de número 11 e versículo de número 3. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e lhe disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e se deitou com ela. Então quer dizer, ele sabia que ela era casada, né? E aí o que acontece? A mulher engravida, manda dizer para ele, ele usa um esquema, como todo mundo sabe, para manipular o marido dela, Urias, não consegue, faz o quê? Decreta que Joabe mate o homem. E isso ele passou sem nenhuma consciência, passou meses. Aonde o profeta Natan, no capítulo 12, veio abordá-lo, né? Contando aquela parábola, ele identifica e cai em si. Então, o que eu quero dizer uma coisa para você? Se Davi, um homem que tinha temor por Deus ao cortar a orla do manto de Saul, um homem que ouvia a voz de Deus, por meio de um lapso, por meio de uma despreparação, por meio de uma tarde onde dormiu no terraço, onde deveria estar na guerra, cometeu tal ato. Então eu quero dizer para você, a força do desejo, você não a ignore. Não a ignore. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos que ser racionais. Temos que prestar a Deus um culto racional. Temos que ter uma mente focada. Quando Deus diz para Josué: Josué, você quer ter sucesso? Quero, Senhor. Então que essa palavra esteja na sua mente, que essa palavra esteja no seu coração, que essa palavra esteja na sua boca. Por que os reis tinham que escrever todos os dias parte dos mandamentos? Para quê? Para que eles não se perdessem nos recursos que tivessem, nas vitórias e nos êxitos. Então a força do desejo, ela é dominante e predominante. Aí você vemos no capítulo 13, Aminon. O que acontece? Davi abre uma brecha. O que acontece com Aminon? Aminon olha para Tamar, a irmã legítima de Absalão, pai e mãe. Ele olha e deseja ela, uma moça muito bonita, virgem, principalmente a Bíblia diz, porque era intocada, virgem, e ele deseja, ele começa a ficar com aquele desejo dentro dele, e ele começa a entristecer, ele começa a ficar meio assim desanimado, meio prostrado, meio doente, e aí um primo dele chega para ele e diz assim: faz uma trama, e pega a moça, e ele fez uma trama, estuprou a irmã, né? E depois que ele estupra a irmã, olha o que acontece no capítulo 13, versículo de número 15. Depois Aminon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o desejo com que teve por ela. Então, é uma coisa muito interessante que aquele desejo que ele sentiu se tornou aversão. No que eu quero dizer isso para você? Que o desejo que nós estamos trabalhando aqui, ele sai para fora não com forças boas e naturais, não com induções favoráveis, mas ele sai de ordem maligna. Tanto o desejo de Davi de ordem maligna quanto o de Aminon, porque ele sai com cobiça, ele sai com concupiscência, ele sai com desejo carnal, com a natureza caída. Então não tem como dar certo, não tem como. Existem pessoas que elas se unem às outras, não é por amor. O amor não tem nada a ver com desejo carnal. Quando as pessoas se amam, depois vem a necessidade, depois vem o prazer de estarem juntos. Mas agora, existem relacionamentos que começam pela cobiça, pela sexualidade. Como que um relacionamento desse vai dar certo? Diz pra mim, não tem como dar certo, não tem como, porque o próprio sexo, o próprio prazer vai destruir aquele relacionamento.
Como que se começa um namoro, como que se começa um relacionamento? Com estrutura, com base, você sabendo que aquela pessoa, você vai viver com ela, não é pelo ato sexual. Mas eu fui atraído pelo corpo, atraída pelo corpo, pelas palavras, pela sexualidade. Relacionamentos que se embasam na sexualidade não tem futuro nenhum, não tem futuro nenhum. Então o que nós precisamos entender? Que o mesmo desejo, a força que ele tinha por Tamar, se tornou em aversão. Porque não vai, é destruição na certa. Então eu quero dizer uma coisa para você. Tanto o desejo de Davi quanto o desejo de Aminon são desejos destrutivos. Eu quero dizer uma coisa para você. Analisa bem os seus desejos. Se é o primeiro plano, que é o preenchimento. Vamos analisar se é o primeiro plano, o preenchimento, onde você usa todos os recursos que Deus te deu para promover euforia, alegria, para você comprar, para você pagar. Você não busca solitude, você não busca estar com você não busca construção. Sempre você tem que estar fazendo alguma coisa para estar feliz. Ou então o segundo, onde você vai buscar o ser humano para preencher o seu vazio. Para preencher o seu vazio. Agora e o terceiro, onde você faz uso original, correto da vontade para sua construção, onde você faz da sua vontade meios para ter determinação, mudar sua vida, mudar seus hábitos. Analise os seus desejos. Analise quais são as companhias dos seus desejos. Analise se você é uma pessoa que tem muito desejo. Não é normal. Eu estou dizendo isso para você como uma pessoa que tem uma ligação com você, mesmo via tecnologia, tem uma ligação com você. Estou dizendo, não é normal quando você é uma pessoa que tem um desejo muito enfático. E esse desejo, ele catalisa e ele vai buscar toda a questão da sua alma, seja ele qual for. Isso não é normal, tem algum problema. E por último que eu quero falar é sobre Absalão. Absalão, o irmão de Tamar, viu aquilo, o irmão estupra a irmã, ele fica quietinho, né? E ele planeja matar, e ele mata o irmão Aminon. Tudo ações em cadeia a partir de um desejo, isso, né, pastor? Um desejo. Se você, dentro da sua família, abre portas para que a sua família tenha um desejo, vamos lá, na sua casa você só fala de dinheiro, vocês só pensam em dinheiro, e vocês têm cobiça, e os filhos de vocês são criados assim. Você está inserindo destruição. Qualquer cobiça, qualquer desejo imperioso. Uma família e uma vida deve ter uma distribuição totalmente adequada, debaixo do temor de Deus, racionalmente. Então, qualquer família que abrir brecha para um desejo, onde esse desejo é levantado acima de tudo, acima da humanidade, acima do respeito, acima da consideração, trará um processo em cadeias para destruição. Será uma coisa que será um molde, onde a família irá levar isso para diante, isso irá ser crescente. Você vê um homem, um pai, que possui uma mulher de outro, manda matar, um filho estupra a própria irmã e outro filho para vingar mata. E esse outro filho, Absalão, levanta-se contra o reino, colocando até o pai para fora da própria cidade e morre no meio dessa rebelião. Ações diferentes, né, pastora? Dentro de um mesmo sistema. Agora, Muzi, o importante que eu quero dizer aqui para vocês, uma coisa muito interessante. Hoje nós falamos um pouquinho. É um assunto muito profundo e eu fiz só uma sinopse bem rasa, bem sucinta sobre o desejo. Muito cuidado com os desejos, tá? Muito cuidado quando o seu desejo cega você com respeito ao valor das pessoas que estão perto de você, com respeito às outras coisas. Qual é o seu desejo? Qual é o desejo que prevalece? Qual é o desejo predominante na sua vida? Observe, identifique, estude e elimine. O que você pode ter? Você pode ter uma faculdade, que é a vontade, gerando determinações que são boas para você, respaldada na Escritura. Mas se você tiver a sua vontade, sentimentos ruins, pensamentos ruins, desejos ruins, será para a sua destruição.
Um assunto muito sério, né, pastora, que exige muito de nós essa avaliação. Hoje nós vimos aqui que o desejo pode produzir atividades destrutivas. Então é importante que a gente identifique isso, principalmente dentro das nossas famílias, porque como nós vimos aqui, uma série, né, de ações destrutivas trágicas, né, pastora? Muito trágicas. Então é muito sério esse assunto e requer a nossa atenção. Precisamos estudar, né? Vamos orar, pastora? Vamos, moça. Pai, nós te pedimos que o Senhor sonde o nosso coração. Deus, nós sabemos que existem coisas que muitas vezes as pessoas perdem o controle de si mesmas. O Senhor nos deu o teu Espírito para que nós possamos ter a ação dos céus dentro de nós e podemos ter o controle, Deus. Ajuda-nos. Ajuda-nos a ter ordem dentro de nós, assim como em Gênesis, que o teu Espírito pairava sobre a face das águas, mesmo em meio ao caos. Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus, ter a ajuda do céu para ter ordem, para ter decência e para que não sejamos movidos por desejos, não possamos fazer uso de motivações, mas que nós possamos ter determinações dentro de nós. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Não se amolde a este mundo. Nós vemos uma sociedade totalmente voltada para a realização de desejos. Que a palavra seja o nosso guia. Nós precisamos. Deus abençoe você. Até o próximo Sala da Aula.